E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho. Hoje a gente vai fundo numa ideia que, me deixou de cara. Essa história de Barrabás e Jesus, não como um evento lá do passado, mas como um julgamento que rola dentro da gente, todo dia. É isso aí. E o mais legal é que essa parada bíblica, na real, vira um espelho da nossa própria jornada. É como se a gente estivesse o tempo todo decidindo quem a gente vai libertar. O poder do eu sou que está dentro da gente, sabe? As nossas limitações. E aí entra o Barrabás, né? Sim. E o texto coloca esse julgamento como o maior da eternidade, maior que qualquer outro julgamento na história. Me arrepiou quando eu li isso. Mas me explica uma coisa, por que essa comparação com Barrabás e Jesus é tão importante assim? Porque ela representa a escolha que a gente faz o tempo todo entre viver, na nossa essência divina, apresentada por Jesus, ou se prender às ilusões dos sentidos, da razão, que é a vibe do Barrabás, saca? E essa escolha, cara, ela define como a gente experiencia a vida. Ok, entendi. Mas e o Barrabás? Ele era só um cara aleatório para ser trocado pelo Jesus ou tem algo a mais? Olha, ele não é só um personagem aleatório, né? Ele meio que representa um ladrão que tenta entrar no redil das ovelhas, que seria, a realização dos nossos desejos, mas pelo caminho errado. Lembra daquele versículo? Em verdade eu vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Já ouvi essa frase. Mas qual é a parada com essa porta? E o que isso tem a ver com a gente hoje em dia? A porta, meu amigo, é o eu sou. É a gente reconhecer a nossa divindade e usar esse poder para manifestar nossos sonhos, entende? Jesus fala, eu sou a porta, tá ligado? E o texto deixa claro que não tem outro caminho, não tem atalho. Barrabás, por outro lado, representa a galera que tenta realizar os desejos se baseando só na razão e nos sentidos, sem se conectar com essa força interior. Então, se a gente escolhe Barrabás, a gente tá deixando a razão e os sentidos dominarem a parada e, a gente perde essa conexão com esse poder. Exatamente. É como se a gente se limitasse a uma visão, sei lá, meio superficial da realidade. E esquecesse que a gente pode criar a nossa própria realidade. Imagina que você tem um sonho, uma meta que você quer muito alcançar. Se você ficar preso na lógica do, mas eu não tenho dinheiro, mas a situação tá difícil. Você tá agindo como Barrabás, sabe? Se deixando levar por essa ilusão de que as coisas são imutáveis. Faz sentido. A gente fica preso nessa realidade limitada e esquece que a gente tem esse poder de transformar as coisas. Mas e aí, como é que a gente ativa esse eu sou na prática? Como é que a gente escolhe Jesus nesse julgamento que rola dentro da gente? Essa é a parte mais legal. O texto fala bastante da lei da Assunção. Basicamente, é usar a mente para visualizar o que a gente quer como se já fosse real. E tem uma história incrível de uma senhora que conseguiu reformar a casa dela só imaginando. Sério, me conta essa história. Adoro essas coisas. Essa senhora tava, na casa dos 70, sem grana nenhuma. A casa dela tava caindo aos pedaços, sabe? Precisando de reformar urgente. Mas ela não se deixou abater. Ela começou a visualizar a casa dela reformada, pintada, tudo novinho. Ela sentiu o cheiro da tinta fresca, via os detalhes da reforma e dormia toda noite com essa imagem na cabeça. E aí, o que aconteceu? Em um mês, a casa dela estava toda reformada. E o mais incrível é que ela recebeu uma grana, do nada, de uma herança, que cobriu todos os custos da obra. Ela simplesmente materializou o desejo dela usando a lei da Assunção e se conectando com o poder do eu sou. Que demais. Então, ela realmente acreditou que a casa dela ia ser reformada, sentiu como se já fosse real e, bum, aconteceu. Exatamente. O eu sou a nossa verdadeira identidade, é Deus se manifestando na gente aqui e agora. E quando a gente se conecta com essa força, tudo se torna possível. A gente para de se identificar com Barrabás, com as nossas limitações e assume o controle da nossa realidade. Mas e aí? Como é que a gente faz para se livrar dessa tendência de escolher o Barrabás, de ficar preso nessas limitações? Tem alguma dica prática? O texto fala da importância de superar o homem de senso. Ou seja, essa parte da gente que só acredita no que vê e no que a razão diz. A gente precisa ir além dos sentidos, usar a imaginação a nosso favor. Então a gente precisa usar a imaginação para criar a realidade que a gente quer, mesmo que ela ainda não exista no mundo físico. Exatamente. E tem mais, o texto critica essa coisa de ficar preso a datas e rituais religiosos como se a nossa conexão com o divino dependesse de coisas externas. Ficar só na superficialidade da religião. Isso, a verdadeira fé está em reconhecer o poder do eu sou aqui e agora, nesse exato momento. Não adianta ficar esperando um milagre cair do céu ou depender de datas especiais, o poder da criação está dentro da gente. Essa parada é profunda mesmo. E essa escolha entre Barrabás e Jesus, ela está presente em tudo na nossa vida. O tempo todo. A gente faz essa escolha quando decide acreditar nos nossos sonhos ou quando se deixa dominar pelo medo e pela insegurança. É quando a gente escolhe agir com amor ou quando se deixa levar pelo egoísmo e pela raiva. É um julgamento constante. E aí, no final das contas, qual o veredito que a gente deve dar?
Essa resposta só você pode dar, mas eu te deixo com uma pergunta. Qual é o seu eu sou? O que ele diz sobre você? O que você escolhe criar no seu mundo? Voltando ao nosso papo sobre essa escolha entre Jesus e Barrabás, vamos mergulhar um pouco mais fundo nessa metáfora, sabe? Lembra que a gente estava falando do poder do eu sou. Sim, totalmente. Mas como a gente aplica isso na vida real? Tipo, como é que a gente para de escolher o Barrabás e começa a viver essa verdade de eu sou? Uma coisa que me chamou a atenção nos textos foi a ênfase no nome Jesus. Ele não é visto só como um nome próprio, mas como, tipo, um sinônimo do eu sou, sabe? É como se o nome Jesus representasse o poder de Deus em ação. Interessante. Então, tipo, quando a gente fala de Jesus, na verdade a gente está falando da nossa própria divindade. Exatamente. E tem um trecho que explica isso de um jeito bem legal. A frase, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, que está lá em Atos, é interpretada como um chamado para a gente acreditar no eu sou, como o único capaz de nos salvar e nos libertar das nossas, sabe, limitações. Então a salvação não está em seguir uma religião ou adorar uma figura histórica, mas em reconhecer a nossa própria essência divina, o eu sou que já existe dentro da gente. Isso aí. E o texto vai além, explicando o significado das letras hebraicas que formam o nome Jesus, que seria Yeshua em hebraico. Sério, que legal. E qual a importância dessas letras? Elas têm algum poder especial? O nome Yeshua é formado pelas letras Yod, Hei, Vav, Shin e Ayin. As três primeiras, Yod, Hei, Vav, formam a raiz do nome Jeová, que é Deus. Aí entram o Shin e o Ayin, que dão um significado, digamos, especial ao nome Jesus. E qual é a função dessas letras? Elas mudam o significado do nome. O Shin tem a forma de 3 pontas, representando o fogo consumidor, a capacidade de transformar a realidade. Já o Ayin é como um olho que permite a gente enxergar, além das aparências, ver a verdade por trás das coisas. Então o nome Jesus, com a adição do Shin e do Ayin, seria como um código para a gente acessar o poder divino e transformar a nossa realidade. Exatamente. É como se a gente pudesse usar esse nome para consumir tudo aquilo que a gente não quer mais nas nossas vidas e enxergar a realidade que a gente deseja manifestar. Nossa, que poder. Mas fala, como a gente usa essa força na prática? A gente fica repetindo o nome Jesus sem parar. Calma, não é bem assim. O texto deixa claro que não se trata de repetir palavras mecanicamente. A chave está em usar a imaginação e a fé para visualizar o que a gente quer como se já fosse real. E aí a gente usa o poder do Shin para consumir tudo aquilo que impede a gente de alcançar esse objetivo. Então a gente meio que reprograma a nossa realidade usando o poder da mente e a força do nome Jesus. Isso mesmo. E o texto dá um exemplo bem legal de como isso funciona. Tem uma passagem que fala sobre um cara que foi demitido do emprego e estava super desanimado. Puxa, quem nunca, né? Perdeu o emprego é um baca. Pois é. Mas aí ele recebeu um conselho. Não importa se você foi demitido, continue acreditando que você tem um emprego ainda melhor, com uma renda maior, e ele fez exatamente isso. Ele ignorou a realidade de estar desempregado e simplesmente acreditou que já estava empregado de novo. Que é fé. Exatamente. Ele dormia todas as noites visualizando um novo emprego, sabe? Imaginando como seria trabalhar lá, sentindo a alegria de ter um salário melhor. E aí? Qual foi o resultado? Ele conseguiu o emprego. Em pouco tempo, ele conseguiu um novo emprego com uma renda ainda maior do que a anterior. Ele simplesmente materializou o desejo dele usando o poder do eu sou, ignorando a realidade imposta pelos sentidos e escolhendo se conectar com a sua verdadeira essência. Cara, essa história é inspiradora. Me dá até um gás para correr atrás dos meus sonhos. E é exatamente essa mensagem que o texto quer passar. A gente tem um poder imenso dentro de nós, mas muitas vezes a gente se limita por causa do medo, da dúvida, das crenças limitantes. A gente escolhe o Barrabás quando se deixa levar por essas A coisas. gente acaba escolhendo Barrabás em vez de Jesus, né? Exatamente. A gente se deixa levar pela ilusão de que as coisas são imutáveis, que a gente não tem poder para mudar a nossa realidade. E o texto nos convida a questionar tudo isso, a escolher Jesus, a escolher o nosso eu sou. É um chamado para a gente assumir o controle da nossa vida, parar de ser vítima das circunstâncias e se tornar o criador da nossa própria realidade. Com certeza. E para isso a gente precisa usar todas as ferramentas que a gente tem. A imaginação, a fé, o poder do nome Jesus, que é o eu sou, e a convicção de que a gente é capaz de realizar qualquer coisa que a gente desejar. Mas e essa história de Jesus curando um cego, ela também tem a ver com essa metáfora do julgamento eterno? Sim. Essa história é uma ótima ilustração de como a gente precisa abrir os olhos para enxergar a realidade além das aparências. O cego representa a humanidade que está presa na ilusão dos sentidos, incapaz de enxergar a verdade. E Jesus seria aquele que nos cura da cegueira, que nos mostra o caminho para a verdadeira visão. Isso mesmo. E essa cura não acontece de forma mágica, sabe? É um processo de
despertar da consciência, de reconhecer o poder do eu sou dentro da gente e usar esse poder para criar a realidade que a gente deseja. Entendi. Tipo, a gente precisa se libertar das amarras da mente, dos medos e das crenças que nos impedem de enxergar o nosso potencial, né? Exatamente. É como se a gente estivesse usando o olho do nome Jesus para ver além das limitações e enxergar a infinidade de possibilidades que existem dentro da gente. Mas como a gente coloca isso em prática? Tem algum passo a passo? O texto não dá um passo a passo literal, mas a gente pode tirar algumas lições importantes da história do cego. Primeiro, é preciso reconhecer que a gente está cego para certas coisas, que a gente está preso em crenças limitantes. Tipo, a gente precisa ter humildade para admitir que não sabe tudo e que precisa aprender a enxergar as coisas de forma diferente. Exatamente. E aí entra a importância da fé, de acreditar que a cura é possível, que a gente pode se libertar dessa cegueira. E como a gente faz para ter essa fé? Ela simplesmente aparece. A fé não é algo que a gente tem ou não tem, é uma decisão, uma escolha que a gente faz a cada instante. É escolher acreditar no poder do eu sou, no nosso potencial infinito, mesmo quando a realidade parece nos mostrar o contrário. Então a gente precisa ter coragem para desafiar os nossos medos, as nossas dúvidas e simplesmente acreditar que a gente é capaz de realizar qualquer coisa que a gente desejar. Com certeza. É como se a gente tivesse que dar um salto de fé, confiar que o eu sou vai nos guiar, mesmo que a gente não consiga enxergar o caminho completo. É como se a gente tivesse que soltar as rédeas e deixar o eu sou conduzir a nossa vida. Isso mesmo. E quando a gente faz isso, sabe, milagres acontecem. Portas se abrem, oportunidades surgem, a gente se conecta com a nossa verdadeira essência e realiza coisas que jamais imaginou serem possíveis. Cara, essa conversa está me dando uma nova perspectiva sobre a vida. Estou começando a entender que a gente tem muito mais poder do que imagina. E essa é só a ponta do iceberg. Quanto mais a gente se aprofunda nesses conceitos, mais a gente descobre sobre o nosso potencial infinito. Mas acho que a gente precisa dar uma pausa para processar tudo isso. Voltamos já já para finalizar esse papo. E aí, prontos para finalizar nosso mergulho no julgamento eterno? A gente estava falando de como se libertar da cegueira e enxergar nosso potencial, sabe? Mas como a gente coloca isso em prática no dia a dia, na correria? A gente precisa superar essa visão limitada do homem de senso, lembra? Aquela parte que só acredita no que vê, no que a razão diz. Sim, mas como? Essa voz da razão às vezes parece tão forte. Usando a imaginação. Como aquela senhora que reformou a casa só visualizando, ela silenciou um homem de senso e se conectou com eu sou. Ah, entendi. A gente cria o filme mental do que a gente quer, mesmo que não exista ainda. Isso. Com detalhes, cores, tudo. Quanto mais real pra gente, mais poder de se materializar. E como a gente garante que esse filme vira realidade? Fé e convicção. Acreditar que é possível, que a gente merece. Ter fé no nosso eu e sou, na nossa capacidade de criar. E se a gente tiver dúvidas? Se a realidade parecer diferente? Disciplina. Persistir na visualização, mesmo com dúvidas. Treinar a mente para focar no que a gente quer, não nos problemas. Escolher Jesus, não Barrabás, todo dia. Então é um exercício diário. Tipo, uns minutinhos todo dia para visualizar. É isso. Constância, manter o foco no que a gente quer. Como plantar uma semente e regar com a imaginação até florescer. E só visualizar basta. Sentir a realização do desejo como se já fosse real, sabe? Tipo, se eu visualizar um novo emprego, sentir a alegria de trabalhar lá, satisfação do salário. Exatamente. Emoção na visualização. Não só pensar, sentir. E se for difícil sentir, se a gente estiver desanimado. Trabalhar a vibração. Hum. Se conectar com a energia do que a gente quer. Buscar coisas inspiradoras, que motivem, que elevem nossa energia. Se eu quero alegria, me cercar de coisas alegres. Músicas, filmes, livros. Isso. E evitar o que coloca para baixo. Criar um ambiente favorável para os sonhos. E a gente falou do julgamento de Jesus. Tem a ver com perdão, né? Total. Perdão é fundamental para se libertar do homem senso e se conectar com eu sou. Perdoar quem? Quem nos fez mal? Perdoar os outros é importante, mas o principal é o auto-perdão. A gente precisa se perdoar. Por quê? Muitas vezes carregamos culpa do passado, de escolhas, de coisas que não fizemos. E essa culpa trava a nossa energia, impede de seguir em frente. Então a gente se liberta da culpa para viver o que a gente quer, para se conectar com o eu sou. Sim, perdoando a gente se liberta do passado e abre espaço para o novo. Escolhe Jesus e não Barabás dentro da gente, liberdade não culpa. E como a gente se perdoa? Não tem fórmula mágica. Foi conhecido. Os erros, aceitar que somos humanos, que erramos, e escolher conscientemente se perdoar, uma decisão. E se for difícil, tem como pedir ajuda. Claro. Terapeutas, coaches, eles podem ajudar nesse processo de autoconhecimento, de cura. É bom saber que não estamos sozinhos, né? Com certeza. E o mais importante, compaixão por si mesmo.
Entender que estamos aprendendo, que merecemos ser felizes. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu. Tô me sentindo renovada com a nova visão. Que bom. Lembre-se, o poder de criar a sua realidade está em você. Escolha Jesus, o eu sou, e liberte seu potencial. Valeu, pessoal. Até o Ah. próximo mergulho.